Me diz uma coisa, você já ouviu falar no Professor Shoelace? Professor Shoelace. Esse é um criador de conteúdo americano, que eu acho que na verdade ele nem faz mais conteúdo atualmente, mas ele fez muito conteúdo somente sobre cadarços, como passar cadarço, como amarrar cadarço. E aí eu tava estudando, na verdade assistindo os vídeos e vendo os textos dele, e cara, eu descobri que tem uma infinidade, realmente quase que infinita, ou melhor, né, tem possibilidades quase que infinitas de você passar os seus cadarços e também fazer as amarrações. É um universo gigantesco que eu não tinha a menor ideia. E aí eu sei que é um assunto que vocês se interessam, então eu vou abrir aqui tipo uma série, tá? Uma série sobre passar cadarços para dar algumas alternativas legais para vocês. Mas eu já deixo a sugestão para você conhecer o trabalho do Professor Shoelace, que tem material aqui no YouTube, mas eu acho que o material mais rico dele, na verdade, é no site dele, porque o site dele tem várias dicas de amarrações diferentes, de passar cadastro de forma diferente, e tem em quase todas, né, as opções, e muitas delas tem o passo a passo de como fazer para você passar o cadastro. Inclusive, nesse vídeo, eu não vou mostrar o passo a passo de cada passagem que eu for apresentar para vocês. Eu vou fazer até um vídeo do passo a passo de cada uma dessas passagens, mas entra no site desse cara, que chama-se Ian Figen, eu acho, alguma coisa assim, o nome dele é Ian, tá? Entra no site dele porque você vai ter o passo a passo de cada uma dessas amarrações, e aí fica muito fácil acompanhar com esse passo a passo que ele oferece, tá bom? E hoje eu quero apresentar para vocês algumas formas diferentes de você passar o cadarço do seu tênis dentro de uma família, aí é uma coisa que eu tô criando aqui, que seria a família dos cadarços cruzados, tá? Que são aquelas maneiras de você passar o cadarço que eles se cruzam, que eles fazem assim, que é mais ou menos, na verdade, é a forma tradicional, mais clássica que a gente utiliza para passar o nosso cadarço nos calçados, principalmente nos tênis. Então eu vou mostrar para vocês 7 maneiras de vocês passarem o cadarço de forma cruzada. Pode acreditar que tem 7, até mais, mas eu vou mostrar 7 para vocês e mostrar os detalhes da diferença entre uma e outra. Então olha só, você está vendo aí as 7 amarrações diferentes que eu vou mostrar para vocês. Amarrações não, na verdade é passagem, né? Porque amarração é quando você amarra o cadarço. Então, as 7 passagens de cadarço diferentes. E vamos começar por aquela que talvez é a mais clássica, mais tradicional, que o pessoal chama de criss-cross lacing, mas eu vou chamar de cruzada amistosa. E você vai entender por que eu dei esse nome todo diferente. Essa passagem nada mais é do que aquela que a gente fica realmente passando de um lado para o outro e cruzando normalmente. Agora, para você entender essa passagem, a gente já vai para a próxima, que eu vou chamar de cruzada agressiva. Então, uma é a cruzada amistosa, a outra é a cruzada agressiva. Por quê? Repara que as duas maneiras de passar são muito parecidas, só que uma vai trazer um desenho mais voltado para uma linha ascendente e outra vai trazer um desenho mais voltado para uma linha descendente. E isso traz mensagens diferentes, sim. Por exemplo, se você for desenhar uma pessoa brava, uma pessoa que está ali num clima meio agressivo, sabe? Como é que você vai desenhar a sobrancelha dela? Assim ou assim? Lembra do Bad Boy? Quem era da época da marca Bad Boy de camiseta, né? Se você tem a minha idade, você vai lembrar. A sobrancelha do Bad Boy era para baixo, então quando você tem esse traço para baixo, numa diagonal para baixo, né, e não numa diagonal elevada, você traz esse ar mais de agressividade. Pensa nos carros esportivos. Os carros esportivos, eles têm um design mais assim, né? Então traz essa mensagem mais esportiva, agressiva, uma coisa mais ousada. E essas duas formas de passar o cadastro, apesar de serem muito parecidas, eu consigo perceber essas diferenças entre elas, tá? E a única coisa que difere na técnica de uma passagem para outra é que em uma você vai passar o cadarço de dentro para fora, tá? E aí você puxa, tá vendo? Você vem de dentro para fora e puxa, de dentro para fora e puxa. Quando você faz esse tipo de amarração, você cria uma ideia de uma linha que sobe, de uma linha ascendente, porque o cadarço ele vai sair de um buraco em um nível inferior
e vai pela frente para um buraco no nível superior. Quando você faz o oposto, quando você passa de fora para dentro o seu cadarço, ó, de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro, por mais que você esteja fazendo um caminho de baixo para cima, porque é assim que teoricamente você passa cadarço da maneira mais fácil, o desenho que ele forma da parte de fora do seu calçado vai ser numa linha descendente. Então é só essa diferença entre um e outro, mas que traz esse aspecto aí de uma mensagem um pouco diversa. Apesar que tem uma coisa importante também, tá, gente? É claro que quando eu boto essa imagem para vocês de uma e outra, você focando só no calçado, até que fica meio clara a diferença. Mas no dia a dia pode ser que as pessoas nem percebam, tá? Então, para ser sincero, a não ser que você faça uma passagem de cadarço muito diferentona, talvez passe até desapercebido pelas pessoas essas opções que você vai fazer, mas é uma coisa legal, né? Para você conseguir customizar no seu calçado, seja ele sapato, tênis ou bota mesmo. A próxima opção que eu vi lá no site do Professor Shoelace é a amarração de combate, e na verdade ela é super parecida com a cruzada agressiva, só muda uma ou outra ordem de um cadarço que passa para frente, para trás. Nem vou entrar tanto nesses detalhes porque assim esteticamente é quase irrelevante a diferença que faz uma para outra. É irrelevante na verdade, tanto que você nem vai conseguir reparar a diferença de uma e de outra. Então assim, nem vou perder muito tempo com ela e já vou para a próxima, que a gente vai chamar de diagonal. Quando você olha para essa diagonal, talvez você nem perceba também tanta diferença, porque parece que os cadarços se cruzam, mas na verdade eles não se cruzam. Todos os cadarços que estão passando pela parte da frente, eles sobrepõem aos cadarços que passam pela parte de trás. Então em nenhum momento eles se cruzam, um passa por cima do outro. Na imagem que você está vendo, talvez isso nem fique tão claro, mas quando você está perto de um tênis, você percebe claramente, ó, que todos esses aqui, ó, estão passando na parte de cima. Calma aí, deixa eu botar a moleira aqui no meu. Todos esses passam por cima desses outros aqui que passam por baixo. Então os que sobem por cima. Eu acho que ficou clara essa ideia, né? E isso traz um aspecto diferente de todos os outros que são literalmente cruzados, porque os cadarços eles se cruzam mesmo no meio da passagem. É mais uma maneira interessante, tá? Eu gostei dessa daqui. As outras três já são um pouco mais criativas, apesar de ser bem equilibradas, tá? São bem equilibradas porque, cara, quando você for lá no site do Professor Shoelace, você vai ver que tem algumas amarrações que são loucuras, assim, umas coisas, cara, umas teias de aranhas, umas coisas bem malucas. Então essas são diferentes, mas ainda são equilibradas na minha forma de ver. É importante você saber que cada tênis é um tênis, então a maneira como cada passagem vai se comportar em tênis diferentes é muito peculiar, tá? Então, por exemplo, ó, se a gente pegar esse tênis aqui, que tem esse design, a amarração vai ser diferente desse daqui, porque esse daqui tem você vê que tem um espaço menor entre os cadarços, tá? As abas elas são mais próximas, ou então nesse daqui, ó, que os cadarços são grossos também e se aproximam uns dos outros, enquanto que as abas aqui do tênis, né, se juntam mais, então tem menos espaço para você perceber os desenhos que vão se formar. Ou esse tipo de tênis que tem o cadarço redondinho em vez de ser aquele cadarço achatado, que vai dar uma impressão diferente também para a passagem do cadarço. Ou de repente esse que, cara, não dá nem para comparar, porque o sistema de amarração desse tênis aqui não é um furinho, não é um furinho que entra e sai no tênis, é um furo de cima para baixo, então é um sistema completamente diferente e nem serve, na verdade, para essa leitura que a gente está fazendo para esse vídeo. Então, assim, eu tô dando um exemplo com esse tênis cinza, que é um tênis da Rise, inclusive, porque os desenhos nele ficam bem claros, mas tem que ver se o seu tênis se aproxima desse modelo ou se é muito diferente, tá? Isso daqui é importante a gente perceber também. Até porque tem tênis que tem 8 buracos, tem tênis que tem 7 buracos, tem tênis que tem 5 buracos, e isso também faz diferença no design das passagens dos cadarços. Agora vamos falar sobre a amarração que eu chamei em cima e embaixo. E por que eu chamei desse nome? Porque fica bem claro nesse desenho que você tem dois padrões de X. Você tem um padrão de X grande que passa por cima da aba onde ficam os ilhós, e você tem padrão de X pequeno que passa por baixo da aba, entre a aba e a língua. Então você tem um X grande, um X pequeno, um X grande, um X pequeno, um X grande e um X pequeno.
fica uma coisa alternada, uma ideia alternada de padrão, por isso que já é mais diferente, mas ainda assim é equilibrado. Então, cara, eu achei bem interessante também esse formato de passar. É diferente, a pessoa quando olhar para o seu pé vai ver que tem uma coisa diferente ali, mas não é extremamente criativa, sabe? Uma coisa que traz uma ideia mais de confusão, que muitas vezes pode ser a sua intenção, por que não? Tá? Esse daqui eu acho que traz até uma ideia de equilíbrio, mas um equilíbrio diferenciado. A pessoa vai olhar e falar, nunca vi isso aí, o que é isso aí? Entendeu? Ah, e outra coisa muito importante antes de ir para a próxima amarração, muito importante. Quando você chega no final da amarração do seu cadarço, você pode escolher finalizar com ele, com o cadarço entrando por dentro e saindo para fora, e aí esse tipo de passagem aqui, ele funciona muito bem para quando você quiser dar o laço, porque já sai para fora e você já faz o laço, mas se você preferir, assim como eu, não usar laço, eu não gosto muitas vezes de usar laço, eu prefiro uma pegada mais minimalista e deixar o cadarço para dentro do tênis. Aí, o legal é você finalizar a sua passagem passando aqui o cadarço de fora para dentro no último ilhó, no ilhó mais superior, né? Porque aí você passa de fora para dentro e ele já finaliza dentro do calçado, aí é só você jogar aqui para dentro, tá? Eu muitas vezes gosto de utilizar assim porque você dá um aspecto mais minimalista pro tênis, sem o design aqui do nó. Então em todas essas amarrações você pode finalizar de um jeito ou de outro. O próximo desenho vai ser a amarração ou a passagem direita-esquerda. Por quê? Porque essa técnica vai formar X alternados também, mas ao contrário da anterior, que formava alternados X grandes e pequenos, essa vai formar alternadamente X que estão mais para a direita e X que estão mais para a esquerda. Então você vê que essa alternância é sutil, não é tão gritante, mas ela existe. E acaba fazendo um desenho diferenciado também no seu tênis. E olha, esses tipos de amarrações que trazem padrões alternados, eles vão funcionar bem em calçados que tenham pelo menos de 7 a 8 ilhós. Porque se tiver 4, 5 ilhós, não vai ter espaço suficiente para você trazer essa padronização das alternâncias e fica claro o que está acontecendo ali na amarração, entendeu? Aí eu acho que não funcionaria tão bem. E para finalizar, a gente vai falar da passagem dupla, que é uma técnica dentre essas, eu acho que é a mais ousada, a mais diferentona e já traz até um toque realmente mais criativo. E inclusive tem um método mais complicado, porque você nem vai começar por baixo, você vai começar a amarração pelo meio, na verdade na parte de cima do seu calçado. Ainda assim, você tem o padrão dos cadarços cruzando, então formando X, só que na verdade quando você for fazer essa técnica, você vai ver que você vai pulando de 2 em 2 ilhós, então forma um desenho bem diferente do desenho padrão lá do cruzamento, da cruzada amigável ou da cruzada agressiva. Então quem quiser trazer uma característica forte de diferenciação na sua amarração, no seu calçado, essa é uma opção legal, que já vai trazer bastante criatividade, mas ainda assim com equilíbrio. E essas são as 7 amarrações da família cruzada que eu queria mostrar. Depois eu vou preparar um vídeo da família paralela, amarrações da família paralela, para mostrar para vocês, que daí traz até um grau maior de sofisticação e elegância. Isso se vocês quiserem, senão a gente vai para outros conteúdos, tá? Então se vocês quiserem, comentem aqui e deixem um like nesse vídeo. E mais uma vez, vou fazer vídeo de cada uma dessas 7 amarrações para explicar detalhadamente como fazer. Mas se você quer saber já, tô deixando os links aqui do professor Shoelace na descrição do vídeo para você acessar, beleza? Temos mais conteúdos de calçados, de tênis para você assistir, ó, aparecendo aí na sua tela. Manda bala para pegar umas dicas legais de como aprimorar o seu estilo. Valeu, gente, até mais!